Olha, questãozinha um pouco mais avançada, mas dá para resolver, tranquilo, beleza? Olha, coloquei aqui só um desenho no quadro, mas antes, bora ler a questão, vamos ler, vamos ficar mais atento. Bota a questãozinha aí para nós, bota a questão. Bora lá. Ó, um copo cheio de água, ele pesa 385 gramas. Com 2/3 da água, ele pesa 310 gramas. Pergunta-se, qual é o peso do copo vazio? E letra B, qual é o peso do copo com 3/5 da água? Beleza? Volta para mim aqui. Ó, tendo aqui a nossa ilustração no quadro, por esse desenho aqui eu vou ver se você consegue entender. Ó, quando ele diz que o copo com água pesa 385 gramas, ele está querendo dizer para ti que tem também o peso do copo juntamente com o peso da água. E ele quer que tu separe o peso do copo e o peso da água para justamente resolver a tua questão. Por isso que ele fala isso aqui, ó. Cara, quando eu pego esse copo todinho, eu sei que ele pesa 385 gramas. Só que quando eu tiro 1/3 dele, que fica 2/3 de água, pesa justamente 310 gramas. Então o que aconteceu? Ó, vamos lá lembrar da escolinha do fundamental. Ó, quando eu pego uma coisa e parto ela em 3 pedaços iguais, eu tenho aqui 3 partes, beleza? Se eu pinto 2 partes dela, eu fico com 2 partes de 3. Ou seja, aqui eu tenho 3, aqui na verdade eu tenho 2/3. 2/3 do copo cheio de água, beleza? O copo estava cheio, eu tirei uma parte e ficou 2/3. Pergunta a você, se eu estou com 2/3 de água, quanto foi que eu tirei de água? Eu tirei essa parte que está em branco aqui, ó. E essa parte que está em branco representa 1 pedaço de 3. Ou seja, eu fiquei com 1/3 de água. Na verdade, eu tirei 1/3 da água, beleza? Se eu tirei 1/3 da água, eu fiquei com 2/3, beleza? Olha, é um conhecimentozinho que dá para tu levar para tua vida. Isso aqui é importante, tô te falando. Só que vamos lá, para nossa questão aqui. O que dá para perceber nesse desenho aqui? Cara, nesse desenho eu consigo perceber que quando eu tirei 1/3 de água, ele diminuiu 75 gramas. Ou seja, um pedacinho daquela água, um pedaço da água, olha aí, ó. Essa parte da água, ela pesa justamente, essa parte aqui, ó, ela pesa 75 gramas. Por que eu tô te falando isso? Porque se tu desconsiderar o peso do copo e olhar só para a água, tu tem 3 pedaços de água aqui, não tem? 3 pedaços de água. Cada pedacinho desse aqui não são iguais? São, tem o mesmo peso. Então, se eles têm o mesmo peso, e tu sabe que um pedacinho pesa 75 gramas, então se tu pegar os 3, tu vai ter exatamente 75 mais 75 mais 75. Que é a mesma coisa que está falando 3 vezes 75 gramas. Se tu calcular 3 vezes 75, presta atenção, tu vai calcular somente o peso da água. Tu está desconsiderando o copo. Isso aqui nós estamos só com o peso da água. Percebe? Porque ó, 310 gramas é a água junto com o copo. 385 também é a água junto com o copo. Só que esse pedacinho aqui, tu percebeu que ele é 75 gramas, mas é somente de água. Tu não tirou um pedaço do copo, tu tirou somente água. Beleza? Então, quando eu calcular isso aqui, eu vou encontrar o peso da água que eu tirei. Que é justamente, ó, 3 vezes 5, 15, vai a 1, 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22. 225 gramas. O que é 225 gramas? É o peso, vou botar bem aqui, ó. É o peso total da água. Show de bola. É o peso total da água. Ah, então agora vai dar para descobrir o peso do copo. Como é? Ora, se a água total pesa 225 gramas e aqui, quando o copo estava cheio, pesava 385, basta eu fazer uma subtração fácil, ó. 385, que é o peso total, menos o peso da água, que é 225. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? Justamente 160 gramas. E 160 gramas é o peso de quem? Já é o peso do copo. Sobrou só o peso do copo, porque se eu pego o total e tiro a água do peso total, eu tiro o peso da água, vai sobrar só o peso do copo. Tá aqui.
160 gramas, beleza? A letra B, deixa eu ler aqui a letra B que ela perguntou, ó. A letra B está querendo saber qual é o peso da água, do copo, na verdade, com 3 quintos de água. Ó, ele quer saber o peso do copo com 3 quintos de água. Ele não quer saber qual é o peso de 3 quintos de água, não. É o peso do copo com 3 quintos de água. É fácil. Basta eu pegar 3 quintos do total de água. Aqui, ó. Eu vou dar aqui no cantinho aqui, ó. Basta eu pegar 3 quintos de 225. Pronto. Se eu pegar 3 quintos de 225, eu vou calcular quanto é que é o peso. Ó, 225 aqui não é o peso total da água. Se eu calcular 3 quintos do peso da água, eu vou encontrar quanto é 3 quintos do peso da água. Somente da água. Não tem copo ainda não. Então vai lá, quanto é que dá 3 quintos de 225? Ó, calculando rapidão aqui. Eu vou repetir o 3 de cima e vou dividir só isso aqui por 5. Ó. 225 dividido para 5 vai ficar 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 5, 25. Vai dar 3 vezes 45. E 3 vezes 45 também é fácil. 3 vezes 5, 15 vai a 1. 3 vezes 4, 12 com 1, 13. Ó, 135 gramas. 135 gramas representa 3 quintos. Representa 3 quintos da água. Mas ele quer saber qual é o peso do copo com 3 quintos de água. Então tá aqui. Se eu sei que a água, 3 quintos, vai pesar isso aqui, basta eu somar agora com o peso do copo. Se eu somar 135 mais os 160 gramas do copo, eu vou ter o peso total do copo com 3 quintos de água, que vai dar, ó, 6, 7, 8, 9, 295 gramas, que é a nossa resposta. Aqui, 295 gramas é justamente o copo mais 3 quintos de água. Questão não foi tão fácil, mas questão fácil de resolver, né? Beleza? Show de bola, valeu!